comigo. É, quando foi na semana passada, eu recebi uma mensagem da coordenação dizendo que as provas já tinham vindo para Teresina, que eu poderia ir buscar, né? Então, eu terminei a correção e quando foi na segunda-feira, deixa eu ver se está faltando alguém, está faltando Samuel. Quando foi na segunda-feira, eu fui deixar as provas. No sistema, está faltando duas provas, duas notas. De quem são essas notas? Da Alana e do Samuel. Por que que essas notas não estão aí? Não vou expor vocês, tá? Eu vou só esclarecer aqui uns pontos. Quando eu fiz a correção das provas, essas duas provas não chegaram para mim. Uma delas veio, só que ela está sem nome. Tem uma prova, e eu vou pedir encarecidamente a vocês que quando vocês forem responder as provas, não esqueçam, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar o nome de vocês. Aí veio essa prova, que eu já corrigi, mas não lancei nota no sistema porque está sem nome. Então, como está faltando Samuel e Alana, e a prova que está aqui está sem nome, vocês continuam sem nota. Aí eu entrei em contato com a coordenação. Aí a coordenação pediu que eu verificasse nesse bloco de prova que veio na semana passada, da quarta bateria, se essas provas não estavam lá. Aí, pronto, né? Na segunda-feira eu fui buscar as provas, só que quando eu cheguei para receber as provas, só recebi 4 provas. Uma prova, novamente, sem nome, que é a mesma prova que eu já corrigi, foi impressa 2 vezes, e 3 provas do 8º ano. Depois que eu cheguei em casa, eu recebi outra mensagem do professor Fernando dizendo que ele tinha encontrado outro pacote de provas no meio das coisas que estavam lá. Só que eu já estava em casa. E eu moro assim, ele mora na zona sudeste e eu moro na zona norte. Então é o oposto. É um pouco distante. Eu vou lá amanhã, porque eu não posso, a gente não pode estar saindo de casa o tempo inteiro, né? Então eu vou lá buscar essas provas para mais uma vez conferir. Por que eu contei toda essa historinha? Porque, como a gente já vai iniciar hoje o nosso conteúdo de recuperação, as pessoas que já estão com as notas no sistema até a terceira bateria e que sabem mais ou menos o seu desempenho na quarta, já sabe que não vai ficar de recuperação. Ao contrário de outros que vão precisar ver as suas notas, né, fazer uma análisezinha para ver se precisa ou não. Mas aí eu entrei em contato com a coordenação hoje mais uma vez para saber o seguinte: tem alunos que já sabem que não vão ficar de recuperação de jeito nenhum e que vão fazer baterias de provas não mais de linguagem, porque vocês já encerraram a quarta bateria de linguagem. Então, as provas que vão vir são exatas, né, que são as provas de matemática, e não vão precisar do conteúdo de gramática para elas. Mas a coordenação informou que, por enquanto, pelo menos até amanhã, né, que é sexta-feira, aliás, até hoje, porque amanhã vocês já vão fazer prova de novo, que vocês permaneçam assistindo aulas. Quanto à Alana e o Samuel, eu vou tentar resolver a questão de vocês até o início da semana que vem. Porque se a coordenação não me der uma posição, eu vou tentar eu mesma fazer essa impressão da prova para que eu possa corrigir. Peço a vocês, mais uma vez, que quando forem responder as provas, principalmente quando tem agora que está sendo digitado, quando é digitada, eu não tenho como analisar a letra, por exemplo. Porque muitas vezes a gente vai assim, ó, essa letra aqui é de quem? A pessoa reconhece, mas como é digitada, não tem como saber, tá certo? Aí tá aqui, ó, eu separei o nosso conteúdo de recuperação. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Estão vendo? Sim. Tá aqui, ó. Frase, período e oração. Tá aqui as páginas. Conteúdo, termos da oração, sujeito e predicado. Sujeito e predicado na gramática. É um assuntozinho bom para a gente estudar. É um assunto para quem precisa recuperar. É um assunto razoável. Então, a gente vai começar hoje vendo essa parte de frase, período e oração, certo? Eu trouxe aqui, deixa eu abrir aqui um novo. Tá aqui, ó.
frase e tem o que é período e o que é oração. Samuel, você entendeu o que eu falei, Samuel, sobre a sua nota não está no sistema? O Samuel e a Alana. É só porque eu não tenho essas provas, tá faltando 2 provas, mas uma tá aqui, só que está sem nome, então eu não tenho como colocar a nota. E eu vou tentar resolver isso com a coordenação da escola, tá certo? Os demais são todos com nota, tá bom? Deixa eu ver se o Samuel tá aqui ou se já caiu. Tudo bem, Brenda? Tudo bem, Sofia? Frase. O que é uma frase? É toda organização de palavras que fizer sentido. Isso daqui a gente vem falando o tempo inteiro porque a gente tem algumas frases que são curtas e que por não ser, eu já vi muito assim, se você perguntar o que é uma frase ou colocar um exemplo de uma frase curta, o aluno dizer assim, não é uma frase, porque não tem muitas palavras. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que é todo enunciado que tem um sentido completo, que eu consigo transmitir, comunicar algo com esse enunciado. Ou seja, um enunciado completo em si mesmo. Esse enunciado pode ou não conter um verbo. Quando eu olho para a frase, olha essa frase que tem aqui, ó, silêncio ou socorro. Quando eu digo isso, eu sei que eu preciso comunicar algo, dizer algo. E se eu peço, se eu chego em sala e digo silêncio, todo mundo sabe qual é o recado, não sabe? Apesar de ser apenas uma palavra, ela é dotada de uma carga semântica. Ela tem um sentido por si só. Eu consigo me comunicar somente com essa palavra. Então, eu tenho um enunciado que tem a carga semântica, que tem o sentido por si só, ele é completo. Independente de ter verbo ou não. Aí eu tenho, cheguei cedo no trabalho hoje. Também é uma frase, porque é dotada de sentido. Através dela eu consigo fazer uma comunicação. Nesse caso, essa frase tem quantos verbos? Cadê o verbo da segunda frase? Cheguei. Cheguei. Qual é o verbo? Chegar. Chegar, da primeira conjugação. Cheguei cedo no trabalho hoje. Carga semântica, aqui eu tenho uma frase. Olhem para ela, pensem em frase como um enunciado com sentido completo, que transmite uma informação ao meu interlocutor, certo? Isso é frase. Passar aqui para o outro. Oração. Tá aqui. Oração é um enunciado que contém obrigatoriamente uma forma verbal, que pode ser um verbo ou locução verbal. Essa forma verbal pode estar implícita e pode estar explícita. Qual é a diferença de um para o outro? O que é implícito e o que é explícito? Quando eu digo assim, ó, está implícito, o que significa dizer? Samuel não está aqui não, né? Caiu, Samuel? Caiu. O que significa dizer? Implícito é o que está subentendido, que ele não aparece, não está aparente na oração, mas que eu entendo que ele está presente de alguma forma. E o explícito é o que está na cara, o que eu consigo ver, está ali colocado na oração. Olha o exemplo da primeira. Estou muito bem.
Tem verbo? Qual é o verbo? Estar. Estar. Primeira conjugação. Estou muito bem. Tá aqui o verbo explícito, abertamente colocado aqui na minha oração. Tenho andado distraído. Esse tenho andado é uma locução verbal explícita. Está aqui, presente, visível. De cara eu consigo localizar. Aqui eu tenho na primeira um verbo, na segunda uma locução verbal. Na primeira, agora nesse último exemplo aqui, na terceira. Maria nadou à tarde e João à noite. Na primeira oração aqui, ó, eu tenho Maria nadou. O verbo está explícito, aparente. Já na segunda, tem verbo. Verbo ou locução verbal? Locução verbal. Onde? Na segunda, ó, depois do meu traçado aqui, ó. Maria nadou à tarde. É a minha primeira. Tá aqui o verbo nadar explícito. E na segunda? E João à noite. Tem verbo? Não. Sim ou não? Não. Não. De forma alguma, ou ele não está explícito, ele está implícito. Não tá explícito. Ó, Maria nadou à tarde e João nadou à noite. Só que essa forma verbal está implícita, subentendida dentro da oração. Então, ele vai dizer aqui que o verbo pode estar aparente ou subentendido. Aparente é explícito e subentendido é implícito, certo? Aqui em oração, obrigatoriamente a presença de verbo ou locução verbal, implícito ou explícito. Aí a gente vai lá para marcação de período. Tá aqui, ó, período. O período é um enunciado composto de uma ou mais orações, ou seja, de construções que contêm um ou mais de um verbo ou forma verbal. Quando contém apenas um verbo, é chamado de período simples. Período simples, eu tenho apenas a presença de um verbo ou forma verbal, que seria a locução verbal. Quando contém dois ou mais verbos, é chamado de período composto. Exemplo: a menina dormia profundamente. É um período simples, porque eu tenho apenas um verbo. Qual é o verbo? Dormir. Dormir. Qual é a conjugação? Não. Terceira. Terceira conjugação. A menina dormia profundamente. Período simples, presença de apenas um verbo. Olha o segundo exemplo que eu tenho aqui. Você sabe que eu só quero seu bem. Quantos verbos? 2. 2 verbos. Quais são eles? Sabe e quero. Saber e querer. Qual é a conjugação? Segunda. Segunda conjugação, ó. Período composto porque eu tenho 2 ou mais verbos. Tudo bem em relação à frase, oração e período? Sim. Beleza. Então, peguem o telares na página. Deixa eu olhar aqui qual é a página. 99. Telares na página 99.
Pegaram? Oxente. Tá aqui. Deixa eu colocar bem que assim, para ver qual é a página que tem zumbis na escola. Ó, aparece essa manchetezinha que ele tá falando aqui, ó, tá lá na página 84, tá? De reportagem. A reportagem que você leu nesta unidade foi apresentada com destaque na primeira página do suplemento Folhetim. Leia a manchete criada para essa reportagem. Essa atividade a gente já fez ela, tá? Mas como a gente está tendo uma aula já com conteúdo de recuperação, a gente vai rever, tá certo? Vamos lá. Zumbis na escola. Aí ele dá um exemplozinho aqui do que é manchete. Manchete, título principal de notícia ou reportagem. Destacado com letras grandes na primeira página de um jornal ou revista. Zumbis na escola. Agora releia o título da reportagem. À meia-noite levarei o seu som. Aí ele colocou aqui uma capinha, né? Que é uma imagem da reportagem. E ele pergunta assim, ó. As frases usadas na manchete e no título da reportagem são longas ou são curtas? Zumbis na escola. É longa ou é curta? Curta. Detalham um assunto ou dão apenas uma ideia geral? Uma ideia geral. Uma ideia geral, mas que quando a gente olha, tem mais ou menos noção do que se trata. É possível saber qual é o assunto da reportagem apenas pela manchete ou pelo título? Não, acho que dá para saber se vê a imagem também. Isso, associando imagem e palavras. Hoje quando eu estava, assim que eu acordei, né, dando uma olhada no Instagram, eu vi uma imagem, uma foto, na verdade, de um menino que eu conheço, às 4h15 da manhã, mexendo no computador. 4h15. Se é um aluno, como vocês, que estão assistindo a aula pela manhã, e às 4h15 está acordado ainda, né? Não foi dormir do dia anterior. Quando chega esse horário para assistir aula às 8 da manhã ou às 7, dependendo da instituição que está começando as aulas às 7 horas, 7h50, essa criança consegue produzir? De jeito nenhum. Isso é a foto que está ali, 4h15. Isso não estava assim aquela coisa de estou fechando o computador, estou indo dormir. Não. Ele estava lá na rede com o computador no colo, 4h15 da manhã. A questão é, os jogos, o celular, o computador, até a TV mesmo que vai assistir série, ela te coloca na frente da TV e não te dá um sono tranquilo, principalmente se você não tem hora para dormir. E às vezes, como é a palavra que eu vou usar? Você está tão agitado, tão ansioso, que mesmo depois que você desliga a TV, você não consegue pegar no sono. Então, tudo isso, juntando tudo isso, o resultado é esse aqui, ó. Zumbis na escola. Outra informação. Na outra escola em que eu dou aula, as turmas são maiores, né? Eu tenho turma até com 38 alunos. Desses 38, no início que a gente começou a ter as aulas remotas, a gente tinha 30 alunos, 32 assistindo aula. Quando é agora, a gente consegue 17, 18. Aí a gente pergunta assim: cadê fulano? Tia, ligou o computador para assistir a aula, mas está jogando. Porque vocês acompanham a minha tela do computador. Eu não acompanho a tela de vocês. Eu consigo ver a câmera se vocês ligarem, o que, é que vocês estão fazendo. Por isso que a gente sempre pede que ligue, para que a gente observe se você está sentado, se você está fardado. Porque tem crianças que estão assistindo a aula deitada, né? Então, isso tudo vai ajudar no desenvolvimento de vocês. Claro que não é a mesma coisa de como se a gente estivesse juntos em sala de aula, mas a gente tenta pelo menos se aproximar. E se
eu não estou assistindo a aula de verdade. E se eu estou deitado, eu não estou tendo a atenção que realmente deveria ter. Zumbi na escola, não deixa de ser, tá certo? Peraí que meu olho tá ardendo. Essa semana, desde terça-feira, que eu tô sentindo dores de cabeça constante. Geralmente eu vou dormir com dor de cabeça, mas essa semana eu estou já acordando com dor de cabeça. Então eu tô aqui, ó, o olho tá ardendo, queimando, tá latejando. Quando terminar essa aula, eu vou tomar um remédio para dor de cabeça, eu tô tomando quase todos os dias. Tô esperando desde de terça, né? Terça, quarta, quinta, esperando alguns sintomas se acentuarem para que eu faça algum tipo de exame, porque por enquanto eu acho que não vai servir. Então vamos lá. Para elaborar esses títulos, o repórter fez algumas escolhas de linguagem, palavras que fazem referência a histórias de terror. E se um dos títulos estivesse escrito assim: sono, a seu, meia-noite, levarei. Seria mais estranho ainda, não é mesmo? Para criar o título, foi necessário organizar as palavras escolhidas de tal forma que o leitor tivesse uma compreensão mínima do seu sentido. A organização dessas palavras foi feita sob a forma de frases. O que é uma frase? A gente já viu. Isabelle, lê para mim, por favor, o que tem aí no livro sobre frase. Frase é uma unidade de sentido, escrita ou falada, que tem o objetivo de comunicar algo. Ou seja, um enunciado dotado de sentido, que através desse enunciado, independente do seu tamanho, eu consigo transmitir algo, eu consigo me comunicar. Aí vamos lá para a página 100. Veremos a seguir algumas formas de organizar as frases. Leia. Zumbis na escola. Frase organizada sem verbo, portanto, é uma frase nominal. Aquela frase que é organizada sem verbo é chamada de frase nominal. Segunda opçãozinha, segundo exemplo que tem lá. Deixa eu abrir aqui e colocar todos vocês ao mesmo tempo. O do Samuel caiu e ele não retornou, né? Vamos lá. Gostei de... Pronto. À meia-noite, levarei seu sono. Frase organizada com o verbo. Onde é que tem o verbo aí? Onde é que tem o verbo? À meia-noite, levarei seu sono. Levar. 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 Muito bem. Primeira conjugação. Se eu tenho uma frase organizada em torno de um verbo, portanto, é uma frase verbal ou oração. Que a gente viu que na oração, obrigatoriamente, eu terei que ter um verbo, certo? Verbo ou forma verbal, que é a sua locução verbal também. Esse é um dos modos de organizar uma frase. Com verbo, também chamada de oração, ou sem verbo, chamada de frase nominal. Quando a frase não tiver verbo, ela será uma frase nominal. Observe esta fala do primeiro parágrafo da reportagem. Dormia às 5 e acordava às... Pronto. A foto que eu vi, 4h15 acordado, digamos que foi dormir. Às 5, às 8 da manhã não está ainda disponível. Às 13 horas, 1 da tarde, sim. Dormia às 5 e acordava às 13 horas. Nessa frase, há dois verbos. Quais são os verbos? Dormia e acordava. Dormir e acordar. Dormir, terceira conjugação, acordar, primeira conjugação.
Cada verbo corresponde a uma oração. Sendo assim, se eu tenho dois verbos, e ele está dizendo que cada verbo corresponde a uma oração. E se eu tenho mais de um verbo e mais de uma oração, eu tenho período, certo? Certo? Certo. E esse período é simples ou é composto? Composto. Composto, porque eu tenho a presença de dois verbos. Então, vamos lá. Cada verbo corresponde a uma oração, portanto, a duas orações na frase. Releia o parágrafo inicial da reportagem. Com poucas variações, a história é a mesma. Pareço um zumbi. É difícil voltar à rotina. Dormia às 5 e acordava às 13 horas. Quantas frases há nesse parágrafo? Quantas frases há nesse parágrafo? 4? 4. Quais são elas? Diga a primeira, Isabelle. Com poucas variações, a história é a mesma. Com poucas variações, a história é a mesma. Qual é a segunda? Alana, qual é a segunda oração que eu tenho aí? Segunda frase que ele está perguntando. Qual é a segunda frase? Sofia, Brenda, estão acompanhando? Pareço um zumbi. É a segunda. É difícil voltar à rotina. É a terceira. Dormia às 5 horas e acordava às 13 horas. É a quarta. Quantas frases são nominais, que são as frases sem verbo, e quantas frases são verbais, que são com verbo? Eu tenho alguma frase aí que é só nominal, que não tem a presença de um verbo. Não. Todas elas são verbais. Todas elas têm um verbo. Lá na primeira oração, com poucas variações, a história é verbo ser, já está lá na primeira. Parece um zumbi, parecer, já está na segunda. É difícil voltar à rotina. Eu tenho dois, o verbo ser e o verbo voltar. Dormir, na última, dormir e acordar. Também tenho. Então, nesse caso, eu não tenho nenhuma frase que seja nominal, sem a presença de um verbo, certo? Então, coloque aí, ó. Nenhuma frase é nominal, todas são verbais, todas têm a presença de um verbo. Copie no caderno os verbos desse parágrafo. É, parecer, não vou colocar ele do jeito que tem que ser. Ser, parecer, ser novamente, voltar, dormir e acordar. Certo? Certo, Alana? Certo, Brenda, Sofia, Isabelle? Certo. É. Quantos verbos nós encontramos? 7. 7? É. Ser, 1. Parecer, 2. Ah, é Ser 6, porque tem novamente, o voltar, dormir e acordar. 6. é, Certo? porque eu contei o ser novamente. Mesmo contando. Mesmo contando, não? Ser, Não. parecer, ser de novo, voltar, dormir e acordar. 6. Ah, é.
Mesmo contando com ele novamente, são 6. Quantas orações há, portanto? Ele diz que a quantidade de verbos corresponde à quantidade de orações. Se eu tenho 6 verbos, eu tenho quantas orações? 6. 6 orações. Vão colocando as respostinhas aí do lado se ainda não tiver. No caderno, copie as frases que têm um só verbo e sublinhe o verbo. Quais são as que têm apenas um verbo? A primeira, com poucas variações, a história é a mesma. E a segunda, ele pede para escrever aquelas que têm apenas um verbo. Pareço um zumbi. E sublinhar o verbo parecer e o verbo ser. Quem não estiver colocando no caderno, pode sublinhar no livro mesmo. Letra F. No caderno, copie no caderno as frases. Já foi, né? Já. É a G. Isso. Copie no caderno as frases que têm mais de um verbo e sublinhe os verbos. Se eu tenho 4 frases, 2 já são com mais de um verbo. Aliás, se 2 já são com um só verbo, as outras 2 com mais de um. Então, é difícil voltar. A rotina é o verbo ser e o verbo voltar. E a última frase, dormia, que é o dormir, e acordava às 13 horas, que é o acordar. Sublinhe os 4 verbos que estão aí nessas 2 frases. Aí no quadro cinza tem assim, ó. A frase constituída de uma ou mais orações é chamada de período. O período formado por uma só oração é chamado de período simples. O período formado por mais de uma oração é chamado de período composto. Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Complete as afirmações a seguir de acordo com o que você observou na atividade anterior. No parágrafo inicial da reportagem A, quantos períodos simples? Quantos períodos simples? No primeiro parágrafo, foi o que a gente acabou de ler nesse quadrinho rosinha, logo acima da questão, na primeira questão. Quantos períodos simples? Que só tem a presença de um verbo. 2. 2. 2 períodos simples, isto é, períodos constituídos de uma só oração. Se eu tenho 4 frases aí, né? E eu já tenho 2 períodos que tem apenas o verbo. Quantos períodos compostos, isto é, períodos constituídos de mais de uma oração eu vou ter nesse parágrafo? Eu tenho 4 períodos. 2 simples. Então, o que me resta? 2 compostos. Coloquem aí o 2. 2 períodos compostos, isto é, períodos constituídos de mais de uma oração. Certo? Releia estas frases da reportagem e copie no caderno os verbos que aparecem em cada uma delas, classificando os períodos em período simples ou período composto. Letra A. Voltar ao ritmo escolar com intermináveis aulas que começam às 8 horas, enquanto o dia brilha lá fora e sua cama chama, não é mole. Bora lá? Quantos verbos eu tenho aí? Qual é o primeiro?
Tô comendo cabelo aqui. Primeiro, circula o ser, que é o é, bem no iniciozinho. É voltar ao ritmo escolar com intermináveis aulas que começar, podem circular, começam, antes das 8, enquanto o dia brilha, que é o brilhar, brilha lá fora, e sua cama chama, chamar. E mais uma vez, não é mole, verbo ser, o ezinho aí. Eu tenho quantos? Quantos verbos? 6. 6 verbos. Portanto, eu tenho um período simples ou composto? Composto. Na letra B. Mas quem são os inimigos da rotina saudável de sono dos teens? Tenho quantos verbos? 1. 1. Qual é o verbo, Isabelle? Sou. Que é o verbo ser. Portanto, período composto ou simples? Simples. Simples. Então, eu tenho só o verbo ser, que é o são aí na oração, e eu tenho o período simples. Na letra C, essa geração está cada vez mais conectada, diz Silvana Leporassi, coordenadora de orientação educacional do Colégio Dante Alighieri. Quais são os verbos que eu tenho? Essa geração está, é o verbo estar, cada vez mais conectada. Diz, verbo dizer, Silvana Leporassi, na verdade, Leporassi, coordenadora de orientação educacional do Colégio Dante Alighieri. Quantos verbos? 2. Período simples ou composto? Composto. Composto. 2 verbos, verbo estar e o verbo dizer, período composto. Letra D. Dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens com os amigos. Quais são os verbos? Primeiro, dormir. Dormem. E depois eu tenho uma locução verbal. Ficam trocando mensagens com os amigos. Então, eu tenho o verbo e a locução verbal. Período simples ou composto? Composto. Composto. A locução verbal tem valor de verbo, tá? De forma verbal. Letra E. Ó, antes que a gente vai já acabar, um minutinho, a gente continua na próxima aula e eu vou tentar ver com a professora Adriana se vocês, essa semana vocês assistem a aula, hoje, né, na última aula. E eu vou ver com a tia Adriana se vocês precisam ficar na próxima semana, aqueles que não vão ficar de recuperação.